Capítulo 2 das sessões. Artigo 42. O Tribunal reunir-se-á, ordinariamente, em sessões semanais, em número de 8 mensais, às segundas e terças-feiras, a partir das 8 horas, salvo no período eleitoral, e, extraordinariamente, sempre que se fizer necessário, por convocação do Presidente ou do próprio Tribunal. Parágrafo 1º. No período compreendido, entre 90 dias antes, e 90 dias depois das eleições que se realizarem em todo o país, passará a ser de 15, o número de sessões ordinárias mensais. Parágrafo 2º. Durante o recesso do Judiciário, não ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, o Tribunal suspenderá suas sessões ordinárias, reunindo-se, apenas, extraordinariamente, mediante convocação do Presidente, com antecedência mínima de 24 horas. Parágrafo 3º. O Tribunal poderá, especialmente, em datas de relevância cívica, histórica e cultural, para as sedes e termos das zonas eleitorais, realizar, nos municípios correspondentes, sessões ordinárias, ou extraordinárias itinerantes, às quais dará ampla publicidade, observando, para a publicação da pauta respectiva, o prazo mínimo de 10 dias antes da sessão. Parágrafo 4º. A realização das sessões de que trata o parágrafo anterior, ficará condicionada à prolação, pelo Presidente do Tribunal, de juízo favorável de conveniência e oportunidade, em decorrência das demandas administrativas e dos recursos necessários ao deslocamento da Corte. Artigo 43. As sessões serão públicas, salvo quando a lei, se o interesse público exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes. Artigo 44. As sessões serão divididas em judiciárias e administrativas, lavrando-se, para cada uma, a ata respectiva, e observar-se-á, a seguinte ordem dos trabalhos. Inciso 1. Sessões judiciárias. Alínea A. Verificação do número de juízes presentes. Alínea B. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Alínea C. Leitura dos expedientes relativos a processos judiciais. Alínea D. Discussão, votação e proclamação do resultado dos processos judiciais constantes da pauta, ou dos que se acharem em mesa, na ordem que se refere o artigo 48 deste regimento. Alínea E. Publicação de acórdãos, quando determinado por lei. Inciso 2. Sessões administrativas. Alínea A. Verificação do quórum. Alínea B. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Alínea C. Leitura dos expedientes referentes à matéria administrativa. Alínea D. Discussão, votação e proclamação do resultado dos processos administrativos constantes da pauta. Alínea E. Publicação de decisões e resoluções. Parágrafo 1º. Por conveniência do serviço, e a juízo do Tribunal, poderá ser modificada a ordem estabelecida, bem como ser deliberada a publicação de extrato da ata no Diário da Justiça Eleitoral, e a fixação de seu texto integral no local de costume, procedendo-se eventuais retificações, na sessão imediatamente posterior a que se refere a ata a ser corrigida. Parágrafo 2º. Sem prejuízo das preferências legais, o relator, não obstante a ordem da pauta, poderá requerer preferência, justificando-a para o julgamento dos feitos que se acharem em mesa. Parágrafo 3º. Presentes os advogados das partes, e desde que requerido antes do início da sessão, ou durante seu curso, será assegurada a preferência de julgamento, seja ou não, para fins de sustentação oral, em relação aos demais processos em que não se constate a presença de advogados, observando-se, quando houver mais de um pedido de inversão de pauta, a antiguidade do juiz no tribunal, e ressalvadas as preferências legais. Parágrafo 4º. Os juízes e o procurador regional eleitoral,
poderão submeter ao conhecimento do tribunal qualquer outra matéria, sendo que somente aquelas pertinentes à própria ordem dos trabalhos, ou de excepcional relevância, poderão ser suscitadas antes de esgotada a pauta publicada. Artigo 45. A relação dos feitos a serem julgados será mandada fixar, pela Secretaria Judiciária, em lugar próprio, no edifício do Tribunal, devendo ser publicada no Diário da Justiça Eleitoral, pelo menos 24 horas antes da sessão de julgamento. Parágrafo 1º. As pautas, elaboradas pela Secretaria Judiciária, serão distintas para os processos judiciais e os administrativos, e serão organizadas com o número de processos que possam realmente ser julgados, obedecendo-se rigorosamente à ordem da devolução dos membros da Secretaria pelo relator ou revisor, ressalvadas as preferências determinadas por lei ou por este regimento. Parágrafo 2º. Independerão de pauta os julgamentos relativos a processos cujos julgamentos foram suspensos em sessão anterior, os relativos a registro de candidatos, mandados de injunção, pedidos de habeas corpus e habeas data, consulta plebiscitária, embargos de declaração, agravo regimental e processos de impugnação ou anulação de urnas. Parágrafo 3º. Salvo caso de força maior, participará do julgamento o juiz que haja funcionado como revisor do respectivo processo. Artigo 46. O tribunal deliberará com a presença de, no mínimo, 4 dos seus membros, além do presidente, devendo contar com a presença do procurador regional eleitoral. Parágrafo 1º. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, poderá o tribunal declarar a inconstitucionalidade de lei, ou de ato do poder público. Parágrafo 2º. As decisões que importem cassação de registro, anulação geral de eleições, ou perda de diplomas, somente poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros e, havendo impedimento de algum juiz, deverá ser convocado o suplente da mesma classe. Artigo 47. Durante o funcionamento das sessões, os membros do tribunal, procuradores e advogados usarão beca, o secretário e os servidores, meia capa, devendo apresentar-se com indumentária condizente com a solenidade e formalismo dos trabalhos. Parágrafo único. Os procuradores das partes, ao procederem à sustentação oral, farão uso de beca durante o tempo ocupado pelos mesmos para esse fim. Artigo 48. Nas sessões, ocupará o presidente, o topo da mesa, à sua direita. Sentar-se-á o procurador regional eleitoral, à sua esquerda, o secretário das sessões, ou quem suas vezes fizer, seguir-se-ão, ao lado direito, o vice-presidente, à esquerda, o juiz federal, sentando-se os demais juízes, na ordem decrescente de antiguidade, alternadamente, à direita e à esquerda do presidente. Parágrafo 1º. O juiz que for reconduzido, permanecerá na posição antes ocupada, independentemente da interrupção do biênio. Parágrafo 2º. Em caso de substituição temporária, caberá ao substituto o lugar que competia ao substituído. Parágrafo 3º. Servirá como secretário das sessões o servidor que for designado pelo presidente. Artigo 49. De cada sessão, será lavrada ata circunstanciada, em que se mencionará quem a presidiu, a presença de cada juiz e do procurador regional, a relação dos feitos submetidos a julgamento, e o respectivo resultado, além de outros fatos relevantes. Parágrafo único. As atas serão digitadas em folhas soltas, para encadernação posterior, e assinadas pelo presidente e pelo secretário das sessões. Artigo 50. Serão solenes as sessões destinadas às comemorações, recepções a pessoas eminentes, posse do presidente, do vice-presidente, dos juízes, e entrega de diploma. Parágrafo 1º. Ao abrir a sessão, o presidente fará a exposição de sua finalidade, dando a palavra ao juiz designado, podendo concedê-la, ainda, ao procurador regional eleitoral, ao representante da Ordem dos Advogados, ao representante dos partidos políticos, passando-a, finalmente, ao homenageado.
Parágrafo 2º. A ordem de preferência nas sessões solenes do Tribunal será a seguinte. Inciso 1. Tomarão assento, à direita do presidente. Alínea A. O Procurador Regional Eleitoral. Alínea B. O Governador do Estado. Alínea C. O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Alínea D. O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 2. E tomarão assento, à esquerda do Presidente. Alínea A. O Presidente do Tribunal de Justiça. Alínea B. O Vice-Governador do Estado. Alínea C. O Prefeito da Capital do Estado. Alínea D. O Presidente da Câmara dos Vereadores. Inciso 3. As demais autoridades e convidados especiais terão lugar distinto, guardada a precedência que lhes seja assegurada. Inciso 4. Em igualdade de categoria, dar-se-á precedência às autoridades estrangeiras, seguindo-se-lhes as autoridades da União, do Estado e do município. Parágrafo 3º. A sessão solene, destinada à posse do presidente, vice-presidente e corregedor, obedecerá ao rito a seguir. Inciso 1. Composição da mesa de honra e abertura da sessão, nos termos do parágrafo anterior. Inciso 2. Execução do hino nacional brasileiro. Inciso 3. Pronunciamento do presidente da sessão. Inciso 4. Compromisso legal, pelos empossados. Inciso 5. Leitura do termo de posse, pelo secretário. Inciso 6. Assinatura do termo de posse, pelo presidente da sessão, e pelos empossados. Inciso 7. Assunção da direção da sessão, pelo presidente empossado. Inciso 8. Pronunciamento do presidente empossado. Inciso 9. Encerramento da sessão,